E, primeiramente, a gente vai para o conceito, né? Videoaula, ele não é uma ferramenta sozinha, única e que possa ser isolada de todas essas outras ferramentas da educação à distância. Ela é apenas mais uma ferramenta. Temos chat, nós temos fóruns, nós temos material de envio único, temos várias ferramentas dentro da educação à distância. Mas a videoaula, ela se destaca por quê? Porque nós, brasileiros, temos uma familiaridade muito grande com o material audiovisual. Nós assistimos muita televisão, já conhecemos muito esse material audiovisual educacional, tinha Telecurso 2000, toda aquela parte que a Globo, a Fundação Roberto Marinho disseminou, tivemos escolas que trabalhavam com a educação à distância, então a gente tem uma familiaridade maior com o vídeo, com a aula produzida em vídeo. Então, hoje a videoaula ela se destaca mais porque existem plataformas como o YouTube, como outras plataformas que têm muitos vídeos educacionais, e você já tem um hábito de assistir um tutorial, como é que faz um bolo, pega lá no YouTube e entra, como é que faz conserta um cano, que eu não sei, você vai lá, entra no YouTube, você acha tutoriais. Então, nós temos essa familiaridade com tutoriais, com videoaulas, e aí a videoaula na área educacional tem um bom mercado para se expandir. Então, podem haver diversos conceitos de videoaula, uns aplicam somente como material complementar, outros aplicam ele como uma aula gravada. Então, você vai ter diversas vertentes de professores e de estudiosos que vão classificar a videoaula em determinados padrões. Mas o que é importante que a gente saiba que a videoaula, o que ela representa, que é estabelecer essa relação de ensino-aprendizagem. Você conseguiu estabelecer essa relação de ensino-aprendizagem através do vídeo, então ela é classificada como uma videoaula. Um tutorial é uma videoaula? Sim, mas veja bem, ele é uma ferramenta. Não dá para você dizer que uma videoaula, não dá para você fazer uma videoaula se você não tiver uma metodologia, se você não tiver um plano de curso, se você não tiver um plano de disciplina, se você não conversar com o coordenador do seu curso, porque quando a gente pensa em fazer uma videoaula, não é só, já sei, vou escolher um tema e vou fazer um vídeo. Não. Se você tem que ter um planejamento, inicialmente. E esse planejamento não dá para você fazer sozinho. Você vai ter que fazer com o coordenador de curso, você vai ter que fazer com o coordenador da disciplina. O que eu posso fazer de videoaula? Nós, lá do Instituto Federal, a gente tem um parâmetro. Qual é? Se você imagina uma carga horária de 45 horas de um tema, de um assunto, e dessas 45 horas, você tem 3 ou 4 temas que são muito densos, muito difíceis de se trabalhar presencialmente. Os alunos têm dificuldade. E aí você escolhe esses temas que são mais pesados, mais densos, e transforma em videoaula. Para quê? Para que você consiga ter uma maior relação de ensino-aprendizagem. Então, os assuntos mais pesados, os assuntos mais densos se transformam em videoaula. É assim que a gente trabalha lá no Instituto? Sim, funciona muito bem. Porque você tem outras ferramentas, como eu já citei. Você pode usar um fórum de discussão, você pode usar até uma atividade, formulário de envio único para os alunos. Então, tem outras ferramentas que você vai poder utilizar. Mas existem cursos aí que são 30 aulas no YouTube e você recebe certificado. Tem. Não estou dizendo que não exista, mas dentro da educação à distância, nós temos essas ferramentas que são importantes que a gente possa usar. E aí, o que é preciso para se ter uma boa videoaula? Planejar, como eu já falei, a intimidade ou a usabilidade. O que é isso? Se você vai escolher uma ferramenta, se você vai trabalhar pela primeira vez com a produção de videoaula, você não vai achar que na primeira gravação você já tá show de bola, meu Deus, eu arrasei na primeira gravação, impressionante como eu sou bom. Não, você vai testar, você vai gravar 5 minutos, você vai gravar 2 minutos, 30 segundos, aí não, minha voz ficou ruim, essa luz não ficou boa, não, esse fundo aí, essa parede cheia de creca, não, vou ter que mudar de ambiente, não, tá muito escuro, putz, o vizinho fica botando um pagode todo dia na hora que eu vou gravar, então você vai ter que organizar todas essas partes, você vai ter que mexer na ferramenta que você vai trabalhar, você vai ter que ter uma familiaridade com a ferramenta, não vai dar, na primeira semana
Falei com o meu coordenador na segunda, na terça eu preparei os slides, na quarta eu gravei, quinta já está no ambiente para os meninos assistirem. Não é bem assim. Você vai ter que treinar, você vai ter que ter familiaridade com as ferramentas. Eu manjo do PowerPoint, beleza, manjo do PowerPoint, mas vai ter outras ferramentas que eu vou apresentar para vocês aqui nessa conversa que vão ser importantes. E você vai dizer assim, eita, essas são complexas. Por quê? Porque você vai ter que ler, você vai ter que assistir um tutorial no YouTube, olha aí o tutorial. Você vai ter que abrir a ferramenta e ficar testando, grava 5 segundos, e aí você vai crescendo e ganhando mais o quê? Usabilidade. Você vai tendo mais habilidade com essa ferramenta, mais interação, e aí as coisas vão fluindo. Objetividade, porque não dá para você sair falando sobre tudo que é tema dentro de uma área e você sair gravando tudo. Não, você tem que ser objetivo. Trace um objetivo claro. Eu preciso ensinar este assunto e no final desta gravação da videoaula, as pessoas vão ter que entender o que é um tema, tipo, o que é como é que se construiu a revolução agrícola. Então, no final da minha videoaula de história, estou dando um exemplo, os alunos vão ter que me explicar um conceito de como foi criado, como foi estabelecida essa revolução agrícola. Pronto, esse é o objetivo da videoaula, beleza. Traçou seu objetivo, então vamos focar nisso aí. Focar nesse objetivo para que no final saia um bom produto. Criatividade. Outro ponto importante. Você precisa, na hora de planejar, na hora de se organizar, você precisa ter criatividade. Não basta só você sair gravando e falando um tema, mas você vai ter que usar uma ilustração. Eu vi uma ilustração de um cara que dá para usar. Um infográfico. Fulano de tal tem uma pirâmide que fala sobre a pirâmide de Maslow. Eu vou colocar aqui e vou explicar um pouquinho mais. Você vai pensando, para gerar um conteúdo mais atrativo. Lembre-se, a videoaula também é um produto que você vai produzir. E esse produto tem que ser vendável. Você vai ter que vender seu peixe. Você vai ter que vender seu produto. Não dá para ficar só no slide, tome, fala, e depois você achar que essa aula tá show. Não, você vai ter que diversificar. Vamos botar um vídeo, vamos botar uma ilustração, vamos botar um infográfico. Tudo isso vai ser pensado para que fique bem ilustrado. Tem ferramentas muito boas dentro do próprio PowerPoint, que muitas vezes as pessoas, aqueles gráficos, são muito importantes lá, porque eles sintetizam muito, em vez de você colocar 7 linhas de conteúdo no seu slide, você gerar um infográfico com aquelas ferramentas do PowerPoint, funcionam muito bem, e você economiza muito esse texto maçante dos slides. E a metodologia, claro, sem metodologia não vai acontecer, porque você precisa organizar toda essa trilha para chegar efetivamente na gravação. Já entendemos, vamos entrar agora na estrutura. Nós já entendemos que precisa de todos aqueles itens, planejamento e tal, tudo, até chegar na organização. Vamos partir do pressuposto agora que você já conversou com seu coordenador, já conversou com o coordenador da disciplina, já pensaram quais os temas vocês abordaram, já fizeram os slides no PowerPoint, ou em outro aplicativo, estou dando só a sugestão, ou em outro aplicativo, e agora vocês vão começar a pensar, como é que eu vou estruturar essa videoaula? Como é que ela vai funcionar? De como é que ela vai ser feita? E aí eu separei aqui 3 modelos que são muito comuns na estrutura da videoaula. O primeiro modelo, eu vou chamar ele de básico, né, só mesmo por nomenclatura. O que significa esse modelo básico? Ele é o mais simples de uma videoaula. Ele tem uma vinhetinha no início, que é uma vinheta, é uma computação gráfica, ou então só a apresentação, uma tela de slide onde vai apresentar você, professor, a disciplina, unidade e qual a instituição, uma tela inicial. Pronto, aí você vai começar a narrar, está vendo aí a amarelinha, a narração do slide com a apresentação de toda a videoaula. Uma coisa importante, nada de bom dia, boa tarde, boa noite, viu? Esquece isso aí, porque nós estamos trabalhando com a videoaula, ela é assíncrona, ela não tem tempo, o aluno pode assistir de madrugada depois de cansar de Netflix,
Então ele vai assistir 3 da manhã e você dá bom dia? Não, é olá alunos, olá professores, tudo bem, aqui é o professor tal. Esse seria o início. E aí você sai narrando todos os slides e no final tem um obrigado ou um fim e aí você encerra. Esse seria a estrutura mais simples da videoaula. Essa é que mais nós vemos em plataformas de ensino à distância, porque ela é mais rápida de se fazer e ela é mais prática. Você não viaja muito na maionese de querer fazer coisas mirabolantes e ela tem uma objetividade, que é o quê? O conteúdo. Ali o conteúdo tem que ser muito bem trabalhado porque você não tem muito recurso, você não tem muita coisa para fazer, é só narrar aqueles slides e passar seu conteúdo. Importante, ter anotações, viu? Anotar antes de você gravar o que você vai, não pode faltar em cada slide. Outra estrutura, eu classifiquei como intermediária. O que é isso? Ela tem uma vinheta no começo, que seria um slide, ou uma própria vinheta mesmo feita em computação gráfica. Muitas instituições mandam para o professor a vinhetinha para botar no começo da videoaula que ele vai gravar. Existe uma cabeça ou sonora. O que é isso? Cabeça ou sonora seria o professor aparecer no vídeo, antes de começar a aula, humanizar melhor a videoaula. Você grava na webcam ou numa câmera externa a sua apresentação, você olha até para a webcam e fala, e conversa com os alunos, apresenta um pouco dessa introdução da videoaula e diz o que você vai abordar rapidamente, uma pincelada do que você vai abordar no conteúdo, e aí corta e vai para os slides novamente, e toda a narração segue, o professor volta falando um pouco mais sobre o que vai ser feito para avaliação, contatos, e-mails, alguns materiais complementares que podem ser acessados, e aí encerra a videoaula. Esse seria um outro modelo intermediário, digamos. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, só um pouquinho mais. Por quê? Você, além de gravar a narração dos slides, você vai ter que gravar uma apresentação sua, o professor apresentado. A gente na TV diz em on, porque quando você põe uma tela ou alguma coisa e a voz fica por baixo, significa que você está em off. E quando você se apresenta, aparece na tela, você está em on. E aí seria esse modelo. O último modelo que eu apresento para vocês seria um que eu classifiquei como avançado. O que seria avançado? Tem a vinheta no início, tem a apresentação do professor e vai intercalando entre o professor, slide, e a narração segue por baixo de todo esse material. O professor vai ficar dividindo a tela entre os slides. Ele fala uma coisa, chama a tela aparece e fica variando entre a tela e o professor, e assim vai se construindo toda a videoaula até encerrar com uma vinheta. Esses seriam os 3 modelos que eu apresento para vocês. Qual é o mais simples de se fazer hoje, que você está conversando, você que está começando? Eu estou começando a fazer videoaula, eu vou escolher o quê? Básico. Por quê? É mais rápido, mais prático e eu resolvo mais fácil. Mas aí, com o tempo, você vai evoluindo para o intermediário e depois você vai chegar no avançado. Isso aí é normal. Mas a primeira gravação, vamos começar com o básico. Então, para criar uma videoaula, você já entendeu o formato, nós vamos usar lá. Mas eu posso usar a gravação. Sim, posso usar, o professor pode aparecer. Eu quero colocar o professor, humanizar. E para isso eu preciso verificar 3 itens importantes tecnicamente, que é o vídeo, a iluminação e o microfone. Se eu tenho um vídeo bom, bem iluminado e com áudio de qualidade, eu tenho uma videoaula boa e a possibilidade de ter a relação de ensino-aprendizagem fácil, porque o aluno não vai ficar com um áudio cheio de ruído, um vídeo escuro que ele não consegue ver os slides e o professor falando e às vezes corta, às vezes dá interferência, eu não entendo nada. Então, a gente tecnicamente tem que primar por esses 3 itens: microfone, luz e imagem. Qualidade de áudio, vídeo e luz. Eu vou dar aqui uma sugestão para a gente trabalhar com um microfone. Se vocês tiverem, podem me tentar
mudar aí do slide para a minha imagem na webcam, eu vou mostrar para vocês um microfone que é bem simples. Aqui na frente vou colocar aqui na webcam, se vocês estão me vendo, todo mundo vendo aí, ó. Esse aqui é um microfone chamado Lapela. Todo mundo vendo? Vocês estão me vendo aí, por favor? Ok, beleza. Esse microfone, ele custa R$20. Mas se você tiver acesso a alguém que tenha loja de informática, porque eu acho que está fechado nesses 10 dias aí, pode pedir por delivery, tem um microfone desse aqui de até R$10. Ele é próprio para celular, é só pedir. Microfone de celular. Tem desse, tem uns microfones estilosos agora, que eles botam com tripézinho, todos funcionam muito bem. Esse aqui, ele é R$20 e é mais prático, porque você vai colocar por debaixo da roupa, né, e vai prender aqui, na lapelinha da sua camisa. O fio tá por cima, porque eu não vou levantar a camisa agora. E aí você vai plugar esse plug no fone do seu celular. Ó, vai plugar no fone do celular. Pronto. Você, a partir de agora, tem uma câmera de qualidade e um microfone de qualidade para gravar suas videoaulas. Se você tem um cartão de, sei lá, 32, 16 gigas, já funciona. Um cartão externo, aqueles cartões que a gente põe dentro do celular. Cartões micro SD, né? Micro SD. Então, você já tem uma câmera boa e um microfone bom. Então, nós já temos 2 itens daqueles lá que eu falei nos slides que já vão te ajudar bastante na hora de fazer uma gravação. Eu posso gravar toda a minha aula aqui? Pode. Ah, eu posso gravar tudo aqui? Pode. E depois eu jogo os slides em cima? Pode. Você já não vai começar básico. Você já vai começar com uma estrutura o quê? Intermediária para avançada. Você já vai dar um salto. Mas se você quiser gravar toda a aula aqui, quero gravar toda a aula aqui. Beleza, vou já explicar para vocês o tempo, né? Quantidade de tempo. Qual o tempo máximo e o tempo mínimo. Espera aí. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Então, beleza, partimos desse princípio. Eu tenho um bom áudio e uma boa gravação, porque a maioria dessas câmeras de celular tem uma qualidade muito boa. Vamos voltar lá o slide. E aí você, como essa imagem aí está ilustrando, você já tem seu microfone e seu celular para partir para a gravação. E aí você vai pensar, não, eu vou gravar parte dessa aula ou a aula inteira. Mas aí você tem que pensar, onde é que eu vou gravar, como é que eu vou gravar, em qual ambiente. E aí eu dei sugestões aqui para você. A primeira seria um cenário. Ah, eu vou montar um cenário? Vai, em casa. Você vai pegar, arrasta o sofá. Se você tem uma prateleira bonitinha de livros, é sempre bom ter um pouco de livro atrás, porque você vai falar de educação, não dá para você botar máscara de carnaval atrás. Você tem que ter um tema que tenha a ver com o que você está falando. Você vai falar, bota uma prateleira de livros, tem até a brincadeira que estão vendendo totem, né, de uma prateleira impressa que você põe para dizer que tem bastante livro em casa, mas faz uma prateleira, arrasta um móvel, bota o rack. É legal usar a sua TV de casa, a sua TV que você assiste, como um projetor, que aí você compõe melhor a sua aula. Se vocês puderem voltar aí para a minha webcam, esse monitor que está apresentando os slides é um monitor comum, está plugado no meu laptop, e eu estou exibindo aqui os slides para vocês e também visualizando por aqui para poder compor uma cena. Isso aqui é um pedaço da minha casa, que só está aqui bem ajustado para poder eu montar essa aula que eu gravo algumas dessas aulas aqui, esses treinamentos para professores que ficam bem aqui nesse espaço. O outro que eu coloquei, como em casa, seria, ó, tem até meus livros que eu usei de suporte para poder levantar mais o meu LED, porque estava muito baixo, eu coloquei uns livros para poder organizar. Agora, se você pode gravar em outra câmera
e usar um pouco mais de recursos, tem o chamado Chroma Key, que é um fundo verde, que você pode gravar um pano verde atrás e depois você tirar em computação. Vai dar mais trabalho? Vai. Tem um pouco mais de outros softwares que vão ter que entrar nessa jogada para poder construir? Vão. Então, a minha sugestão é montar com o que tem em casa. Arrasta um sofá, põe uma prateleira de livro, põe a sua TV, como fazer as projeções dos slides, e aí você monta um pequeno cenário, como está aqui o finado Marcelo Rezende aqui, e o Guilherme também, com esse mais em casa, mais caseiro. Funciona muito bem e te dá um pouco mais de humanização na sua videoaula. Então, sim, você mantém uma estrutura muito legal com o que tem em casa. Próximo slide é a qualidade. A qualidade e o tamanho do vídeo. A maioria dos celulares gravam esses dois aí, que é, todos dois são formato HD. É uma coisa que tem que explicar, que lá em 2014, quando começou a história de TV HD, na Copa do Mundo, todo mundo saiu comprando TV para assistir o 7-1 em TV grande, eles vendiam TV HD, Full HD e TV HD. O que é? A HD, na simbologia significando alta definição, é a partir do momento que a gente migrou para a TV digital, tudo ficou em alta definição. Mas a maioria dos celulares, com exceções dos mais caros, eles gravam em 720p, que seria um vídeo bom, uma boa qualidade em HD, e também gravam em 1080p. Qual dos dois é bom usar, Guilherme? Todos dois. Dependendo do quê? Da potência do seu laptop. Porque saiba que você vai gravar isso e depois você vai exportar para a internet, ou você vai fazer um corte, uma edição em um pedaço desse vídeo. Então, vai funcionar todos dois muito bem. Dependendo da velocidade da internet na hora de você subir isso para uma plataforma, eu aconselho usar o 720p. Não perde tanta qualidade assim e vai funcionar muito bem para videoaula. Ah, mas eu quero gravar em 1080? Ok, pode gravar. Você pode gravar até em 4K. Mas saiba que você vai ter um vídeo pesado e grande para você transportar na internet. Então, o 720p vai adequar muito bem, porque você vai trabalhar com slide, você vai trabalhar com o seu vídeo e slide. Vai precisar de alta definição para isso? Nem tanto. Slide é o quê? Apenas uma computação escrita em 2D. Então não tem tanto detalhe para você ver numa imagem em 4K, em 1080. 720p funciona muito bem para videoaula. Aí tem aqui, ó, veja no slide, 720p, 60 fps e 1080p, 60 ou 30 fps. O que é esse FPS? São as iniciais de frames per second, ou seja, frames por segundo. Frames por segundo. O que é isso? Lá atrás, vamos voltar rapidinho, quando começaram a pensar em cinema, os caras lá, os irmãos Wright, se eu não estou me engano, não, os irmãos Lumière, pelo amor, me perdoe, os irmãos Lumière, eles começaram a fazer teste e descobriram que 24 fotos batidas no mesmo filme, de alguma pessoa, ou de algum objeto, ele dava a sensação que ele estava em movimento, 24 frames. E aí isso foi evoluindo de 24, que na verdade passou para 29,97, depois 30 frames, e hoje são 60 frames, porque dão uma qualidade de movimento. A webcam, ela é 15 frames, então ela dá umas flicadas. Se eu balançar muito, se você estiver me olhando na webcam, se eu balançar muito, eu dou umas travadas, porque ela é 15 frames por segundo. 60 frames dá uma sensação de movimento melhor, mas pensa bem, vou fazer movimento se eu estou usando só slide estático? Para quê? Então, 30 FPS funciona perfeitamente, a não ser que você vai apresentar uma imagem, e essa imagem ela tem movimento, vai exibir um vídeo, e dentro dos seus slides você vai colocar um vídeo, você quer exibir, aí sim você pode usar 30, 60, porque aí vai funcionar muito bem. Mas todos os dois vídeos, usando 30 frames por segundo, funciona muito bem. Nós falamos da cabeça, né, que você vai gravar, do áudio, que é um microfone lapelinha, que você vai usar, da câmera, que é o próprio celular,
E aí você vai pensar, iluminar, como é que eu vou iluminar legal? Pronto, tem uma dica muito fácil, uma coisa bem simples que você encontra em casa. Você pode usar um bocal ou uma extensão com bocal, e essas aqui que eu coloquei a sugestão, você compra em qualquer loja de equipamentos elétricos, é um bocal que já vem com disjuntorzinho, né? E ele gruda direto na tomada, já tem uma tomada macho no bocal, com interruptor, lâmpada de LED, que hoje a gente usa bastante para economizar energia, e uma extensão. Você pega essa lâmpada, encaixa nesse bocal, conecta na extensão, no mínimo 2, de 9 watts por aí, funciona muito bem, e você suspende isso, coloca rebatido no teto, se o teto for branco. Se no teto não for branco, você coloca ele numa parede branca, encosta ele um pouco, liga essas lâmpadas, vai dar esse aspecto de a iluminação ficar mais rebatida. Aqui, nesse meu cenário, eu estou usando, já não é tão simples assim. Bem aqui do meu lado, vocês estão vendo que tem uma luz. Essa luz aqui é porque, deixa eu ver se dá para ver, é um copo. Ó, é uma gambiarra ali, ó, que eu fiz. Por quê? Não dá para ir buscar lâmpada profissional, não dá para você buscar equipamento profissional. É uma lâmpada LED com esse bocal aí, que está mostrando no slide, numa extensão, e eu coloquei um copo, desses copos de acrílico azul, para dar esse efeito de luz rebatida aqui nas minhas costas, para marcar aqui nas minhas costas essa luz. Aqui, já na tela, ó, ela está com efeito de luz, porque tem 2 lâmpadas pequenas que eu tenho, de um bocal velho que eu usei para dar essa luz rebatida, para dar mais profundidade, que aqui é bem pequeno esse espaço, então o máximo de profundidade que eu gostaria de dar. E essa luz geral, que é a luz de preenchimento, é apenas uma luz fluorescente rebatida aqui do teto, e é só isso que eu tenho de iluminação. Não tive como comprar, não dá para comprar luz profissional, até porque essas videoaulas, elas são bem simples de fazer. Você pode ir para um estúdio? Sim, aí no estúdio você tem uma gama de iluminação, de todos os recursos, mas em casa, com esse trio aí, o bocal, a lâmpada e a extensão, você resolve todos esses problemas de iluminação. Não dá para gravar só com a iluminação de casa. Você vai precisar botar uma lâmpada ou 2 a mais para poder dar uma clareada na hora de você gravar sua aula no celular. E aí você pode usar o celular, ao invés de deixa eu só pedir aqui para o meu filho, pega o suporte aí do celular que está aí aquele suporte lá. O problema é que, já que você colocou no vidro, agora ele não sai. É só você puxar, puxa assim. Peça para sua mãe aí, por favor. Vou trazer para vocês, mostrar para vocês aqui, que eu acabei esquecendo de colocar em cima da mesa. Esse aqui, ó. Esse suporte, ele é aquele suporte de carro, né, que todo Uber e todo motorista de aplicativo usa, grudado no vidro do carro, e aí ele fica com o celular suspenso. Esse aqui ele custa R$20, então o investimento é 20 do microfone mais 20 desse suporte, R$40. E aí você coloca ele nesse tripé, né, digamos assim, pluga isso aqui na mesa do seu escritório, da sua sala, e aí você tem um tripé para que o vídeo não fique trepidando, né? Você encaixa ele bem encaixado, dependendo da qualidade da sua câmera, você vai usar a frontal ou a câmera normal, né? A câmera maior, essa aqui é de maior qualidade, no meu celular eu uso essa aqui. Então você grava o seu vídeo através e usando esse suporte, que é um suporte bem simples, ele custou R$20. Foi na porta do supermercado que eu comprei, desses ambulantes que ficam na porta do supermercado, para gravar algumas dessas aulas aí. Então, seguindo, caso você tenha um pouco mais de poder aquisitivo e queira investir, eu quero investir num negócio mais com uma qualidade melhor, o que eu posso comprar? Existe esse kit chamado Softbox, que ele vai ajudar bastante você. Por quê? O Softbox, ele tem a luz fluorescente dentro dessas sombrinhas, são umas sombrinhas, digamos assim, que você tem um bocal lá no fundo, que você vai rosquear uma lâmpada fluorescente, e ele vai dar uma maciada nessa luz, e ele pode ficar mais próximo do seu rosto,
e você pode usar. Ah, então, se eu usar um abajur que eu tenho e colocar alguma coisa na frente, ele vai amaciar a luz? Vai! Existem pessoas que pegam aqueles bocal de leitura, põe uma lâmpada LED e pega o papel manteiga e põe na frente. Papel manteiga é aquele papel que enrola, que coloca no forro da forma de bolo. Aquele papel manteiga você põe na frente, coloca com pregador de madeira para não aquecer, não derreter, e aí você tem também o softbox. Ah, mas se eu quiser fazer um softbox, ótimo. Você procura no Google, dá uma googada nesse termo bem aí. DIY softbox. DIY softbox. O que é isso? É as iniciais de do it yourself. Ou seja, faça você mesmo um softbox. É só você abrir agora aí o YouTube e digitar esse DIY softbox, você vai ver N vídeos de pessoas que com papelão, com papel laminado, cano PVC, um bocal comum de lâmpada e uma lâmpada LED faz um rebatedor, faz uma iluminação profissional, ó, que digna de qualquer cinema, digna de qualquer filme, a iluminação, com material simples, papelão, papel laminado, cano PVC e um bocal. Aí tem outros que fazem com balde, compra um balde no 99, reveste ele todo de papel laminado e põe um bocal comum no fundo do balde e ele funciona como uma softbox excelente. Então, esses recursos são fáceis de encontrar. A lâmpada, o bocal e a extensão. Seguindo. Já preparamos o material, já gravamos a cabeça desse material, agora eu quero gravar os slides. Como é que eu gravo esses slides? Eu vou sugerir para vocês esse aplicativo. Dá uma olhada aí no slide. Ele é Ocam Screenrecorder. É um programa bem simples. Vou interromper aqui o slide para a gente poder passar para... Eu vou entrar aqui no Google. Vou tentar abrir aqui minha tela. Vou tentar compartilhar minha janela ativa para vocês verificarem. Está todo mundo olhando essa janela? Deixa eu ver se consegue carregar. Todo mundo está vendo aí a janela? É só digitar aqui Ocam. Ao você digitar Ocam, aparece esse aqui, ó, Ocam ou SoftNet. Esse é o site oficial desse aplicativo, gratuito, que ele vai gravar a sua desktop. Ocam. Aí você vai ver, essa aqui é a interface dele, e você clica aqui num desses dois ícones para fazer o download do Ocam. Esse aqui, ó, osoft.net é o endereço desse aplicativo. Ele vai gravar os slides. Lembra dos slides que você preparou com seu coordenador? Você vai colocar ele em modo de apresentação e você vai transformar isso num vídeo. Ah, o PowerPoint faz isso? Faz. O PowerPoint faz. Eu tenho uma ressalva do PowerPoint. Por quê? Porque o PowerPoint, quando você faz a transição de um slide para outro, ele dá umas flicadas, dá uns black no meio. Então, eu não sou muito fã do PowerPoint, mas faz também. Ah, se eu procurar lá no PowerPoint, boto para gravar, ele faz. Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Mas então, eu uso o Ocam e uso outros aplicativos também para gravar. Esse é o mais fácil, por quê? Porque ele tem uma interface bem simples de trabalhar. Olha só nos slides aí, a interface do Ocam. Ele tem apenas esses botões. Ele tem o botão de gravar, já está dizendo o que é para fazer. O botão de captura, ele faz uma foto de um slide. Para que isso? Bom, se você errou, ou se você quer fazer uma troca de um slide, você falou muito por um slide, já quer mudar, você faz um frame do slide, e depois lá na edição você estica ele por cima e faz um insert, um corte. Isso é bem comum se fazer numa videoaula. Então você faz logo o frame, quer dizer, você transforma aquele
aquele slide lá numa foto e edita. Ah, mas eu posso fazer no PowerPoint? Pode também exportar ele como JPEG, como PNG, e depois você vai editar ele por cima do seu áudio. Também pode ser feito. Esse outro botão aqui, Resize, é o quê? É dimensionar o tamanho da tela que você vai gravar. Vou já mostrar para vocês, na prática, como é que funciona isso. Open é a janela onde a pasta se encontra, de todas as gravações. As opções são opções de áudio, qualidade do vídeo, qual a placa de som que tem no seu computador, se tem mais de uma placa e tal. Então, tudo isso você vai configurar em opções. E os codecs, ou seja, quais os tipos de arquivo que ele gera na hora que você grava a sua desktop, a sua tela. Quais os tipos de vídeo? Aí você vai ver aqui nos codecs. E informações são informações sobre o aplicativo. Beleza. Ok. Esse aqui é aquilo que eu falei para vocês do aplicativo. O Resize, ó, se eu clicar aqui, ele já vai gravar. Nós não vamos fazer isso aí. Ele está dando esse aqui porque eu preciso atualizar. Aí ele fica dando esse erro. Mas ele vai aparecer a janela, vai fechar porque tem que atualizar. E eu esqueci de atualizar hoje. Deixa eu... Ó. Erro Windows. Tá, deixa eu carregar novamente. E aí, esse aqui é a captura, como eu falei, e esse aqui é o Resize. Olha o que aparece. São os tamanhos das telas. Se é 640, eu vou ter que saber tudo isso aqui, Guilherme. Não, você vai ter que saber o quê? É só se a tela é cheia ou se a tela... Se a tela é cheia ou se a tela não vai ser somente um pedaço do slide. Como é que eu faço isso? Ó, ele aparece uma tela pequena. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse verde aqui é a tela. Caramba, como é que ele está dando esse erro? Deixa eu ver aqui se ele vai... Deixa eu só rapidamente fazer isso aqui. Não tem jeito, vou ter que fazer. Faz parte. Que aí ele faz uma atualização do sistema. Pronto. Deixa eu ver se ele para agora. Ele vai pedir para baixar novamente? Não creio. Carregou. O que é importante, voltando para os slides, é só você dizer se a tela vai ser cheia, toda a tela que tá em apresentação, que é o que você vai exibir do PowerPoint. Então, é sempre você escolher full screen, ou seja, a tela toda, que aí você vai gravar todo o slide que está sendo apresentado. Aí você pergunta, sim, então eu já gravei minha cabeça no celular, já gravei o vídeo lá no Ocam, e agora eu vou juntar os dois. Como é que eu vou juntar? Com um software de edição. Eu separei aqui 5 softwares que eles vão editar, que são gratuitos, que estão na internet, que vão editar essa videoaula, ou seja, vão montar aquela parte que você gravou com o celular, mais a parte que você gravou com os slides e transformar isso num arquivo só. Desses aí eu separei 5 programas que você pode encontrar em qualquer site aí e é de graça. Primeiro, Hit Film Express, tá aí nos slides, Hit Film Express. Ele é um software que tem plataforma tanto Mac quanto Windows, não tem plataforma Linux. Mas ele é o 5º melhor. Tem uma boa estabilidade para editar e funciona muito bem. 4º programa é o Shotcut. Ele é muito utilizado porque ele é leve, de graça, prático e também tem as 3 plataformas. Tem tanto Windows, quanto Linux, quanto Mac. E ele funciona muito bem para editar. Tem alguns tutoriais legais no YouTube que dá para você assistir 2 ou 3 vídeos e resolver essa edição e gerar um arquivo para você trabalhar. Que tipo de arquivo a gente trabalha? É o MP4, porque o YouTube ele se identifica melhor com esse tipo de arquivo. E aí você gera esse programa e todos esses 5 aí geram os MP4s para você subir seus arquivos para plataforma. Terceiro, esse é muito conhecido, é o Movie Maker, né? Quem nunca trabalhou com Movie Maker no Windows, que atire a primeira pedra. Muita gente usava para aniversário, casamento, essas coisas, e o Movie Maker ainda funciona muito bem para esse tipo de trabalho. Pegou os slides, transformou num vídeo,
Pegou as cabeças que estão gravadas no celular, junta, faz a edição e exporta o MP4. Funciona muito bem o Movie Maker. Segundo aplicativo mais utilizado e gratuito é o Lightworks. Ele funciona para Windows, para Mac e também para Linux. Esse programa é um dos mais antigos. Na década de 80, ele era muito utilizado para editar cinema, editar filmes. Hoje já não é tão utilizado, mas a maioria dos filmes que eram gravados entre final dos anos 80 e início dos anos 90, já em digital, em material digital, era o Lightworks que trabalhava, porque ele é uma plataforma bem simples, não tem muito comando, não tem muita frescura, é só cortar e editar e montar e colar e gerar no final o arquivo final e o Lightworks. O que ele precisa na hora de instalar? Você vai ter que entrar, colocar a sua senha, um e-mail, fazer todo um cadastro para poder fazer um download gratuito. Esse é o que ele pede, é a única coisa que ele pede. E o primeiro lugar é o DaVinci Resolve. Esse programa, ele é gratuito e ele é utilizado hoje tanto para empresas grandes de produção audiovisual quanto para empresas pequenas. Ele é um programa gratuito que você baixa direto no site da Blackmagic, que é a fabricante desse produto. Qual é a diferença? Qual é um detalhe importante do DaVinci? É que ele é um programa pesado. Ele é gratuito, ele é muito bom, edita com muita competência. Hoje, muitas produtoras que fazem filme, cinema, tudo, usam ele, que ele está disponível, mas não é para qualquer máquina. Se você tem um laptop que ele já está cansado, já é com uma memória já fraquinha, só dá para um pouquinho de Word e internet, quando você bota um PowerPoint ou outro, ele já começa a dar umas travadinhas, então não vá para o DaVinci. Volte um pouquinho mais e use o Shotcut, que é o terceiro ou quarto lugar aí. E aí você vai trabalhar melhor com ele, porque ele é mais leve, o Shotcut. Esse aqui, se você tem um i5, um i7, 8 GB, 16 GB, pronto, dá para trabalhar tranquilamente com ele, que ele vai rodar muito bem e vai montar suas videoaulas. Esse funciona, mas se o seu computador não é tão robusto, é melhor não usá-lo. E aí você me pergunta, sim, e qual o tempo? Quanto tempo eu tenho para fazer uma videoaula? Separei aí nesse slide algumas sugestões de tempo. Por exemplo, videoaula, no máximo 10 minutos. Mas eu gravei uma, ficou tão boa, deu 12 minutos. Tá, dá para usar. Vamos usar uma margem do Ibope. 3 minutos a mais, 3 minutos a menos. Não dá para ultrapassar. Se sua videoaula ficou muito bem editada, muito bem explicada, mas deu 12 minutos, 13, dá para usar, tá valendo. Só deu 9, só deu 7, também tá valendo, tá ótimo. Não pode ser 20 já não dá. 30 minutos já é muito cansativo. Lembre-se que a gente falou no início, a videoaula ela tem que ser objetiva. Você não pode encarar ela como apenas uma câmera gravando uma aula presencial, não é. Você tem que enxugar e focar naquele objetivo que você quer que a sua videoaula tenha. Qual o objetivo? Qual o assunto? Então, você tem que enxugar. Assim como também os vídeos do Instagram, que tem 1 minuto, aí se ultrapassar de 1 minuto, eles caem para o IGTV. Tem também entrevistas. O que é entrevista? Bom, tem um tema, como a gente estava conversando, que ele era um tema denso, um tema pesado. E aí, de repente, você começou a pensar na videoaula e disse, rapaz, dá para a gente chamar um profissional da área, esse profissional da área se conversar com a gente fazer uma entrevista, se funciona. Pronto, você pode usar. Ao invés de fazer uns slides e sair discutindo um assunto, você chamar um profissional e gravar uma entrevista. Pronto. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Até 30 minutos, porque como são 2 pessoas conversando, então 30 minutos é um tempo muito bom para você desenvolver esse assunto. E por último aqui eu coloquei a live, porque a média é de 1 hora. Algumas ultrapassam, sim, mas as maiorias que ultrapassam são de entretenimento, né? Um cantor aí que está fazendo uma live, ele faz de 3, 4, 5 horas, ninguém sente tão pesado assim. Mas uma aula, mais de 1 hora de live, fica cansativo e a gente vai perdendo as pessoas com o decorrer
do passar de mais de hora de tempo, e aí complica a live. Bom, esse é o assunto. Deixa eu ver se eu já consegui baixar o software. Quero agradecer. Vamos entrar agora na parte de perguntas, que é importante saber esse retorno. Então, o assunto mais ou menos foi esse, de você desenvolver essa videoaula de forma gratuita, com recursos que você tem em casa.